Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Correia com vocês, dando início agora ao Giro Semanal, pegando o início do mês de fevereiro entre os dias 1º e 5, para os comentários das notícias publicadas no sindipetro.org.br que vamos repercutir hoje. Estamos com os diretores Igor Mendes, coordenador do setor jurídico. Tudo bem, Igor? Como vai? Tudo jóia, muito trabalho. Isso. E Vinícius Camargo, também diretor da Federação Nacional dos Petroleiros. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Vamos então ao Giro Semanal. A semana começou com a explosão da greve dos caminhoneiros já nas primeiras horas da segunda-feira, dia 1º. Publicamos o apoio do Sindipetro RJ ao movimento que luta pelo fim da política de preços praticada pela hierarquia da Petrobras, que já vem de outros governos, né, Vinícius? E houve também manifestações dos petroleiros com, por exemplo, atrasos na entrada em alguns setores da operação, como no TABG. Como é que foi esse dia, Vinícius? Rapidamente, assim, um panorama e a importância dessa greve ter acontecido. Não só esse dia, mas na sexta-feira anterior teve uma movimentação em bancários também, de um dia de alerta, de greve, em solidariedade também aos caminhoneiros, chamando atenção à privatização do Banco do Brasil e também da necessidade da redução dos preços dos combustíveis para o desenvolvimento do país. Em petroleiros não podia ser diferente, teve uma movimentação nacional nesse sentido, em algumas bases também da FNP, né? E aqui no Rio de Janeiro uma movimentação no TABG e uma agitação no SEMPES, né? Então, vamos dizer, para marcar essa solidariedade e para marcar a possibilidade que a gente já realizou em outro momento da greve de caminhoneiros, que na sequência nós fizemos uma greve de 1 dia e meio e o Pedro Parente foi derrubado e a agenda da privatização foi atrasada, a agenda da retirada de direito também. Então, a gente tem que ficar atento a essa necessidade da população brasileira de redução dos preços dos combustíveis, seja do diesel, né, para os caminhoneiros, para reduzir os preços totais da economia aí, por causa do transporte, da logística, bem como do gás de cozinha, para que as famílias tenham dignidade, né, para cozer a sua derrotar a política de paridade de preço internacional, porque ela é uma alavanca para a privatização da Petrobras, para vender os nossos ativos de forma a garantir lucros em dólar para o capital internacional, o que não é garantido nem para os empresários nacionais, né, esse tipo de vantagem. Né, e é isso que está sendo feito, em detrimento de todo o desenvolvimento nacional e do emprego e renda no Brasil. É um absurdo que está colocado, e que os caminhoneiros, hoje o Bolsonaro falou na televisão, ele está mantendo o PPI, né? Não está reduzindo os preços dos combustíveis, os caminhoneiros têm que se levantar. O seu ministro falou que tudo estava na mesa e que já não tinha mais o que conceder. Nós sabemos que é importante derrubar o PPI e é possível, né, bastante possível, garantir um preço adequado do diesel e adequado e barato do gás de cozinha para as famílias brasileiras e a Petrobras continuar fazendo seus investimentos, né, e garantindo emprego e renda no país. Igor, ainda nessa ação de apoio à greve dos caminhoneiros, a campanha Solidariedade Petroleira do Sindipetro RJ fez a entrega de botijões subsidiados na comunidade Boca do Mato, em Lis de Vasconcelos, e aproveitou para conversar com os moradores sobre essa política de preços, né, principalmente que atinge os botijões. Importante essa campanha que, além de levar cestas básicas e botijões a preços justos, também leva informações para o povo, né? Sim, participaram aí desse movimento os dirigentes Dias e o Nascimento, né? Os botijões foram vendidos a preço simbólico, né, de R$50, numa tentativa de diálogo mesmo com a população, mostrando que uma Petrobras, né, sob o controle do povo trabalhador brasileiro e voltada para o povo trabalhador brasileiro, você pode conseguir, né, baratear muito os insumos que são aí da vida de cada um de nós. Né? Então, essa ação faz parte de uma campanha que já vem ao longo de todo o ano passado, uma campanha de solidariedade do sindicato, que já doou aí mais de R$500 mil
tanto em alimentos quanto de gás e outras atividades. Então, é uma atividade junto a outras atividades aí que já vem no bojo da campanha de solidariedade, que já distribuiu mais de R$500 mil ao longo desse último ano, né, em alimentos, botijões e apoios, ajudando a diminuir um pouco o sofrimento da população e das pessoas que estão passando por essa pandemia gigantesca. Na segunda-feira, dia 1º, também noticiamos que a Federação Nacional dos Petroleiros enviou ofício requerendo à Petrobras informações sobre as horas extras. É que, segundo denúncias, o pagamento foi feito sem considerar o repouso semanal remunerado e também não sofreu os recolhimentos como FGTS, INSS e Petros. Vamos aguardar essa resposta da empresa, né, Vinícius? Mas nós já temos visto, né, outras posições unilaterais por parte da gerência da Petrobras, relativamente também a horas extras, troca de turno, né? E que na hora que a gente faz a cobrança, eles vão mudando um pouco o discurso, a própria prática, né? A gente já tem notícia que no dia de hoje, né, houve um pagamento de um retroativo aí, relativamente a horas extras. Vamos ver do que se trata e provavelmente, né, a Petrobras vai ter que pagar uma multa também sobre esses valores que sonegou anteriormente. Na terça-feira, dia 2, publicamos matéria sobre o descaso que vem sendo praticado pela hierarquia no complexo do CENPES-CIPD, principalmente em tempos de pandemia, que quebrou o acordo firmado e restringiu a realização de curso obrigatório para toda a força de trabalho no complexo a apenas um grupo de petroleiros. Além do descaso, há também uma dificuldade enorme desses gestores em negociar com os sindicalistas, né, amigo? Sim, isso é uma luta do sindicato que já é bastante antiga, né? A gente tem atuado no SEMPES e verificado que as condições de precarização, né, apesar do discurso, né, de segurança, etc., as condições de precarização das instalações do SEMPES, ela segue em ritmo bastante acelerado e atualmente aceleradíssimo. E nesse bojo, o sindicato, né, representado mais diretamente pela dirigente Carla, fez a solicitação junto do GT de SMS do SEMPES, frente às inúmeras evidências de um completo descontrole mesmo do acervo de equipamentos vinculados à norma regulamentadora número 13, né, que regulamenta vasos de pressão e caldeiras, e fez a solicitação para se criar um GT, tanto para fazer a abrangência disso, né, verificar o que realmente estava acontecendo, quanto para tentar instruir, né, ver as pessoas que precisavam de instrução e instruir as pessoas sobre a NR13 e o grau de complexidade do SEMPES. O SEMPES é uma unidade industrial, e o que ficou patente no grupo de trabalho que foi formado, e isso foi apresentado para a hierarquia, para então a hierarquia do SEMPES, é que o SEMPES ele se equipara, em certa medida, a uma refinaria, né? E daí a importância de você ter pelo menos algo análogo ao que existe nas refinarias em termos de inspeção. E, sobretudo, ter os trabalhadores do SEMPES, né, todos eles, né, informados de quais são os riscos que ali estão colocados, saber identificar o que é um vaso de pressão, os riscos que estão envolvidos a isso, em relação a esses equipamentos. Pois bem, depois de todo esse trabalho, ao longo desse tempo todo, batalhando para ter isso, foi feito um curso, né, um curso que duraria aí, no máximo umas 2 horas e meia para as pessoas, uma vez que a gente é bombardeado de tudo enquanto é curso de EAD, né? Foi feito um curso, o GT elaborou um curso, que agora a hierarquia do SEMPES, depois de todo o trabalho que foi feito, e já tinha até acordado com isso, né, de se fazer um curso geral para todo mundo, ela está tirando, né, o corpo fora e dizendo que o curso vai ser dado só para as pessoas que estão diretamente ligadas a esses equipamentos. Mas a questão que a gente coloca é essa, né? Porque muitas vezes a gente não sabe nem quais são, as próprias pessoas não sabem identificar os equipamentos. E daí como é que elas vão saber se precisam ou não precisam do curso? E a própria hierarquia que desconhece os equipamentos que às vezes que tem no SEMPES e onde eles estão, como é que vão saber quais são as pessoas que estão vinculadas àquilo? Então essa é a nossa crítica e a nossa busca aí para que esse curso seja implementado para todo mundo no SEMPES. Na terça-feira, divulgamos que a Unicamp lança debates e livros sobre a classe do labor na pandemia.
O debate é importante quando sabemos que a maioria precisou se expor ao coronavírus para não perder o emprego. Uma dezena de pesquisadores da universidade consultou, inclusive, os trabalhadores de várias categorias para elaborar não só as palestras, mas também um livro. Consulte a matéria no site, que tem os links de acesso aos debates que vão acontecer até abril, e tem também a possibilidade de baixar gratuitamente o livro completo sobre o assunto. Uma ótima oportunidade. No dia 3, foi promovido o ato virtual em defesa do petroleiro Wagner Fernandes, que é diretor do Sindipetro Ceará. Vinícius, a situação é bastante complicada, porque, inclusive, ele foi demitido por ter feito comentários na internet contra a privatização e a demissão de funcionários da BR Distribuidora, que já estava privatizada. Mas ele acabou sendo demitido. Primeiro, é ridículo isso, uma perseguição direta a um dirigente sindical e a um militante político, que faz a briga em defesa da Petrobras, e dos trabalhadores. E aí a gente viu isso como essa perseguição, Agora nós tivemos um ato nessa semana em desagravo e defesa do Wagner. Já teve até a primeira audiência. Te espera rapidamente a justiça o reintegre ao seu trabalho, ao seu local de trabalho e à Petrobras. O Wagner é um valoroso lutador e tem que estar conosco aí, e não pode ser privado da sua opinião política e também técnica sobre a entrega da BR Distribuidora privatizada nesses últimos anos. E que a gente está vendo os efeitos aí da privatização, com a vasta demissão de trabalhadores, e quem ficou está tendo redução salarial de 50%, de 30%, enquanto a direção tem tido grandes bônus e aumentos salariais. Igor, em março termina o prazo sobre os expurgos do FGTS. Qual o informe jurídico sobre esse assunto? Então, Rosa, a gente está aí com algumas ações de execução, bitributação, FGTS, a parte de expurgos, que são relativos aos planos econômicos lá, Collor, Cresce, e as ações de VPDL. Essas ações vão prescrevendo o prazo para que a gente faça a execução delas. O título coletivo está ganho e vai prescrevendo o prazo. A gente tem feito, em vista da pandemia, ações de protesto judicial para tentar interromper o prazo prescricional. Mas o certo é distribuir dentro do prazo. E para a ação de FGTS dos expurgos, o prazo é agora em março, e a gente está a categoria, distribuímos mais de 400 ações, ainda são poucas ações comparadas com o efetivo que a gente tem, e chamando o pessoal para entregar a documentação. No site do sindicato você encontra informes sobre isso, vídeos sobre isso, para poder dizer quais são os documentos. Pode ser entregue tudo virtual e a gente distribui a ação. Então, é uma convocação para que as pessoas não deixem de lado esse direito que tem e que já tem tanto tempo. Uma ação de 1992 que transitou em julgado em 2015, e que a gente vem aí executando ela ao longo desses últimos anos. Na quarta-feira, também noticiamos que o Sindipetro RJ assinou a carta aberta contra a desreforma administrativa de Bolsonaro, juntamente com a FNP, integrando um forte conjunto de centrais sindicais, sindicatos e outras entidades classistas, como a EPET. Vinícius? A gente viu um estudo da Auditoria Cidadã da Dívida sobre a deforma administrativa, que explica e explicita ali que não tem nada de reforma, a destruição do Estado, a destruição do serviço público, que, por exemplo, agora tem dado combate por causa da sua força e dessa legislação interna e da garantia do direito dos trabalhadores, no próprio SUS. Então, o que está colocado, a gente sabe que eles estão vindo com uma agenda de retirada de direitos e precarização de atendimento à população, para continuar escondendo o pagamento dos juros da dívida, toda essa questão de saque do orçamento público, tanto por empresas e pelos bancos, contra a população. E querendo criar um bode expiatório à crise, que é a crise capitalista, nesse momento, agravada ainda pela questão da pandemia. Então, muitas instituições, partidos, associações assinaram porque sabem o que está em jogo. Mais ainda nesse momento de pandemia, onde nós temos que ter um serviço público mais forte ainda,
para enfrentar tudo que está colocado, né? Sem isso, nós não teríamos Fiocruz, Butantan, tantos órgãos públicos, né, que combateram a Covid aí, independente da posição do presidente, né? Até o próprio Ministério da Saúde, seus quadros, conseguiram dar alguma consistência nesse combate, mesmo com o ministro sabotando a política de saúde, né, e vacinação. No dia 3, o Sindipetra RJ contestou os ataques de Paulo Guedes e da mídia empresarial sobre os benefícios e salários de funcionários de estatais. Os dados foram divulgados em relatório de forma inédita pelo Ministério da Economia. E os economistas e jornalistas de plantão sempre criticam e se esquecem que os benefícios são antigas conquistas dos trabalhadores. No caso da Petrobras, comparando com as outras petrolíferas, por exemplo, os gastos da empresa com salários estão, inclusive, abaixo da média mundial. No caso, e anormal, né? Nós entendemos, são os altos salários que apareceram no relatório, como o de 106 mil, que alguém na Petrobras está recebendo, e nós gostaríamos muito de saber quem é. Né? E o menor, vejam só, está na faixa da miserabilidade de R$ 1.510, Vinícius. Era um absurdo dos números publicados, né? A gente sabe que tem no relatório anual da Petrobras a remuneração da diretoria, que tem esses altos salários, desses milhares de reais, né? Centenas de milhares de reais, que normalmente deve ser o presidente da Petrobras, o Castelo Branco, que é um incompetente e ganha tanto, né? Não tem cabimento esse senhor ganhar esse salário para fazer a política que está fazendo contra a Petrobras. Ainda, quando a gente compara, quando os próprios analistas do mercado aí eles falam, olha, a questão dos benefícios colocados aí nas estatais está em linha com o que é oferecido pelas empresas privadas, né? Então, na hora que só mostra a questão das estatais, não mostra das outras, parece assim, ganham muito. Você fala, não, no Brasil, a população, em geral, ganha muito pouco, ganha até 1 ou 2 salários mínimos, 70% da população, né? E tem aqueles que conseguiram, que participam da economia, de fato, do país, né? Então, nas grandes empresas do país, ainda nas estatais, que tem alguma dignidade no país. O resto não tem, vive de salário mínimo, que a gente sabe que não é nem o mínimo. O DIEESE já define um valor, já acho que é de R$5 mil no mínimo, e o nosso salário mínimo está no patamar de 1.100, né? É um absurdo. E até ainda tem offs dados por alguns técnicos que participaram da construção desse documento, eles mesmos falam, não tem pé nem cabeça a forma como está organizada a apresentação desses dados, porque não dá para fazer comparação nem entre as próprias empresas, o que dirá com o mercado, né? E eles avaliam diretamente, falam diretamente isso para os jornalistas que estão avaliando esse relatório, de que eles acham que foi para criar confusão na opinião pública, para ver se o governo passa o rolo compressor da reforma administrativa no Congresso Nacional, criando um bode expiatório aí, como se fossem os privilegiados que não merecessem trabalhar. A gente sabe que na Petrobras a exploração dos petroleiros do Brasil é maior, né? O bom seria que a gente tivesse o mesmo patrão, a Petrobras está fazendo vinculação dos preços em dólar, o bom seria para o Brasil e para a economia local, onde os petroleiros estão, que a gente tivesse a remuneração em dólar, porque a gente ia gastar todo esse dinheiro no país e ia melhorar a economia, o emprego para o restante da população. E não é isso que está sendo feito pela Petrobras. A Petrobras tem reduzido salários, cortado direito, e dado calote até no plano de previdência dos trabalhadores. Na quinta-feira, dia 4, noticiamos que o Supremo Tribunal Federal colocou em pauta julgamentos de suma importância para a categoria petroleira e demais trabalhadores. São decisões que precisam ser acompanhadas bem de perto, porque podem representar ainda mais retrocessos para os trabalhadores, né, Igor? Rosa, são julgamentos que podem introduzir aí uma espécie do equivalente, às vezes até pior em alguns casos, né, do que foi a reforma trabalhista, que continua surtindo seus efeitos aí na população. Logo em abril agora, a gente já tem um julgamento que afeta diretamente os petroleiros e os trabalhadores de empresas de economia mista, como é o caso da Petrobras, né, que é a questão da dispensa sem justa causa, né, dos trabalhadores. E a gente já vem de um entendimento no próprio TST
ser um recurso extraordinário. Já vem de um entendimento no próprio TST que é temerário, né, que coloca a situação dentro da possibilidade de poder se demitir desde que seja motivada, e a motivação não tem que ser qualquer motivação daquelas que estão presentes hoje na CLT, né, basta você dar uma motivação, estou com excesso de contingente, teve um baixo desempenho para poder fazer uma demissão. A manifestação da Procuradoria-Geral da República, ela intensifica isso. A gente tem um relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, aí, que está relatando esse processo, e esse julgamento pode colocar um marco, né, do início de demissão em massa, sem justa causa, nas empresas de economia mista, nas empresas estatais. Já em junho, né, a gente vai ter uma série de julgamentos, né, são ações diretas de inconstitucionalidades com alvo na reforma trabalhista, são agravos, são ações diretas de preceito fundamental, que vão discutir desde a incorporação de normas coletivas e convenções coletivas ao contrato de trabalho, que é um tema, inclusive, que a gente usou aqui no Sindipetra RJ para fazer uma ação em 2 ACTs passados para tentar barrar a ida para a CLT do ACT, como diversas outros julgamentos que têm relação direta com pontos da reforma trabalhista de 2017 e que estão chegando agora, né, no momento de se decidir sobre a constitucionalidade ou não dessas alterações que foram feitas na CLT. Então, assim, tem um ano, né, de muitos julgamentos, de muitas alterações, e no bojo de tudo que está colocado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode se introduzir, através de entendimentos jurisprudenciais, de súmulas, de entendimentos do judiciário, reformas significativas na forma como é feita hoje enfim, as relações de trabalho. No dia 4, também divulgamos os recordes de produção na Petrobras em 2020, que superaram os resultados de 2019, mesmo durante a pandemia, comprovando a estratégia desse governo em transformar o Brasil em uma colônia e o descompromisso total com a saúde dos trabalhadores. Na matéria, lembramos, por exemplo, o aumento do POB, People on Board, que a empresa aumentou em todas as plataformas em julho, colaborando com a disseminação do coronavírus. Sabemos que são recordes para beneficiar o mercado interno, porque para o povo brasileiro, como já comentamos aqui, os preços tanto dos combustíveis quanto do gás de cozinha tiveram aumentos mensais, né, Vinícius? É isso, né? A política está colocada agora em benefício dos acionistas majoritários e não da população. No entanto, vamos dizer, a gente sabe o poder da Petrobras de indução de crescimento no país, né? A política tem um sentido de manietar a Petrobras nesse momento, né? No entanto, a Petrobras nunca deu tanto resultado ao país como agora, né? Até a gente lembra que quando falavam que a Petrobras estava quebrada, lá atrás, em 2013, aquele ano, entre aspas, que deram um prejuízo líquido, acho de 20 bilhões, né? A Petrobras pagou impostos, contribuições, royalties, participações, 106 bilhões de reais aos governos federal, estadual e municipal, né? E ainda estava honrando contratos e juros com bancos, pagando todos os seus funcionários de forma regular. Então, não tem nenhuma empresa que está quebrada que paga 106 bilhões de reais a qualquer pessoa, ente, né? E desde lá, em 2019, esse resultado é de 246 bilhões de reais, né? E a gente vê essa postura do governo que não beneficia a população, do senhor Castelo Branco, né? Que poderia, por exemplo, ter garantido oxigênio à população de Manaus com toda a capacidade que tem a Petrobras, e não fez, né? A gente está vendo toda a irresponsabilidade do governo e da irresponsabilidade social que a Petrobras demonstra nesse momento, que tinha capacidade de fazer muito mais, e o que fez foi por força dos seus trabalhadores, seja dos pesquisadores, do CENPES, que fizeram um trabalho para fazer um respirador de menor custo, né? E outras questões que os trabalhadores da Petrobras, por iniciativa local, desenvolveram, e não por uma política, de fato, de responsabilidade social da direção da Petrobras e de uma visão de governo concreta nesse sentido. É um absurdo que a gente está vivendo nesse momento também na Petrobras.
Nessa semana, divulgamos fortemente as questões envolvidas nos descontos abusivos Petros. Noticiamos as reuniões da Federação Nacional dos Petroleiros, a divulgação da Petros de nota de que iria reduzir o abono referente ao 13º, promovemos uma live especificamente sobre esse assunto na quinta-feira, que inclusive está disponível nos canais, para quem tiver dúvidas sobre o assunto, né, dos canais do Sindipetra RJ, tanto no Facebook quanto no YouTube, né, e também resgatamos a ação da Federação Nacional dos Petroleiros, que está pedindo a reparação dos danos contra os participantes da Petros, né, e também uma pressão da Federação Nacional dos Petroleiros e de seus sindicatos, que teve um resultado positivo na sexta-feira, dia 5, nós noticiamos, com a Petros aceitando voltar a aplicar a margem consignável de 13%. É um vai e vem nessas histórias, né, Vinícius? É um absurdo, né? A gente vê, vamos dizer assim, sangrando os aposentados, que já tinham umas 3 facas nas costas por causa da questão do PED, né? Então, a gente tem visto um sofrimento brutal por parte dos aposentados, né, de sofrer um desconto abusivo em janeiro, ter a previsão de um desconto brutal no adiantamento do seu 13º por causa do PED, que tem um desconto de 30% do valor bruto da questão do 13º, e ainda da promessa, no primeiro momento, feita pela Petrobras de devolução de 60% do saldo devedor do benefício farmácia, e eles verem no primeiro contra-cheque da Petros que veio reduzido o adiantamento do benefício Petros normal e não tinha vindo ainda o reembolso prometido, né? E aí foi um barata voa nessa última, da segunda reunião para a terceira reunião, que a gente foi verificar o que estava ocorrendo e qual seria a resposta, tanto da Petrobras quanto da Petros. A resposta é bastante insuficiente, né? Porque quem toma de forma abusiva o salário não pode querer negociar o percentual da abusividade, né? Porque é isso que eles estão falando. Falam, não, nós vamos devolver 60% e queremos discutir o desconto abusivo e parcelar o que a gente descontou abusivamente dos 40%, por exemplo, e restrito ao desconto abusivo do saldo devedor do benefício farmácia. E ainda tem questões jurídicas, né, vinculadas ainda ao que a Petros modificou de forma unilateral a forma como ela processava a folha lá, mesmo que o ACT há muitos anos previa outra forma, né? Então, os aposentados foram pegos de surpresa, né? Além do desconto abusivo do benefício farmácia, ainda veio fora da margem o desconto regular do benefício farmácia e do plano 28, diminuindo mais ainda o salário de aposentadoria de muitos trabalhadores, alguns com valores de R$90, outros que falaram que estava zerado o contra-cheque, o que é um absurdo, né? Não garantir sequer o dinheiro para a pessoa poder comer, pagar suas contas de supermercado no mês, né? E a gente está tentando reverter isso, vendo as alternativas jurídicas também, e buscando alternativas administrativas para minorar todo esse dano que está colocado a partir da derrota que nós sofremos nesse acordo coletivo de trabalho passado, né, com uma atuação sofrível aí por parte de uma aliança que se fez entre FUP e Cláudio Costa, que foi indicado de Dória, né, e chancelado por Bolsonaro. É muito triste ver isso na nossa categoria. Vamos, então, à agenda semanal. Na terça-feira, dia 9, às 5h30 da tarde, o Sindipetra RJ está convocando uma reunião para tirar dúvidas com a presença, inclusive, do conselheiro Ronaldo Tedesco e do setor jurídico do sindicato sobre os PDVs e o PP3. Né? O diretor Igor vai trazer um esclarecimento sobre essa reunião. Por favor, Igor. Sim, Rosa. Essa aí é um tema muito pedido, né? Uma vez que o PP3 ele foi aprovado, né, e está sendo divulgado pela Petros, muitas pessoas tinham ficado com o PDV suspenso, aguardando isso para ganhar um tempo, né? E com a aprovação do Petros 3, o processo do PDV voltou a correr e muitas pessoas já estão com de rescisão apontada, etc. E dentro disso, muitas pessoas têm tido dúvida, né? Tanto em relação à questão do PP3, né, que a gente contraindica, pede para passar longe,
em relação a outras questões relativas ao próprio PDV e à homologação. Para poder chamar o pessoal, esclarecer dúvidas, vai estar presente a assessoria jurídica aqui do sindicato, vai estar presente o Tedesco, que tem um conhecimento profundo, o próprio Vinícius também vai estar no dia aí para ajudar a gente a esclarecer as coisas e a gente tentar encaminhar. E só para aproveitar ainda deixa, lembrar o pessoal, está sendo muito divulgado uma ação que foi feita contra a Caixa Econômica Federal em relação à responsabilidade dela no fundo dos economiários federais, né, o FUNCEF. No marco dessa ação, a gente fez a nossa ação também aqui, foi distribuída no início desse ano, buscando responsabilizar a Petrobras pelos danos também do déficit aí no plano da Petros. É uma ação que foi feita pelo jurídico da FNP e que representa os sindicatos que são a ela afiliados. Então, só para dizer o pessoal que está, às vezes, mandando mensagem e tal, está um pouco desesperado, que essa ação, no mesmo molde, ela foi feita aqui também em relação à Petrobras e a Petros, agora é aguardar o desdobramento judicial. Então, pessoal, reforçando aqui, todo mundo participar da live na terça-feira, dia 9, às 5h30 da tarde, que a gente vai discutir aí as questões relativas ao PP3, PDV, homologação e esclarecer para a categoria aí vários pontos. Tá bom? Nos vemos lá. Estamos, então, chegando aqui ao final do nosso programa. Eu vou chamar os participantes de hoje, os comentaristas aqui, os diretores, para fazerem uma rápida despedida dos ouvintes. Por favor, Vinícius. Eu quero agradecer a oportunidade aqui da gente dar esse briefing aí das notícias que o Sindipetro tem produzido para deixar a categoria conhecedora de forma mais ampla de tudo que está acontecendo, para que a gente possa rapidamente, em conjunto, quando for possível, dar uma resposta de mobilização e que, bem como que todos estejam aí nas manifestações e carreatas que forem promovidas nesse próximo período. A gente conta com todo mundo para levar essas bandeiras que estão colocadas aí pela redução dos preços de combustíveis, né, contra os descontos abusivos, né, que estão colocados contra os aposentados, e é importante a participação de todos, porque não só de ação judicial ou de conversa a gente vai fazer valer os nossos direitos e defender a Petrobras e o Brasil. Igor, por favor. Bom, Rosa, agradecer também a oportunidade de mais uma vez estar aqui, mandar um abraço para o Roberto Santos, né, que está de férias, não pôde participar e está com merecidas férias, né? As palavras do próprio Vinícius, né? O judiciário ele não pode ser o fim da luta, ele não pode ser para onde a categoria entrega a pauta de luta. Ele é antes, né, um meio da gente explicitar as contradições, porque o judiciário está colocado para fazer a conciliação dos interesses que não são os interesses da classe trabalhadora, né? Então é importante que as pessoas tenham isso em mente, se mobilizem, se organizem, se disponham a fazer o enfrentamento. Enfrentamento não vem sem exposição, né? E para que a gente possa mudar essa realidade que, como a gente viu nesse programa, né, está pautada aí de um possível grande sofrimento se a gente não for capaz de resistir e de fazer o enfrentamento com o que está colocado. Eu me despeço, então, de vocês, agradeço aqui a presença dos diretores Vinícius Camargo e Igor Mendes, peço que compartilhem nas redes, agradeço a audiência, ouçam a Rádio Petroleira, toda semana um giro semanal novo para você. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.